Você já percebeu como, às vezes, a dor não está só em perder alguém, mas em sentir que foi facilmente substituído? Como se a sua ausência não tivesse peso, como se tudo o que você viveu com aquela pessoa pudesse ser apagado sem deixar rastro, e o pior não é nem o silêncio dela. O pior é o barulho que esse silêncio faz dentro de você. É você olhando o celular sem motivo, abrindo conversas antigas, lembrando de detalhes que a outra pessoa talvez nem recorde mais. É você tentando seguir o dia, mas com uma parte da mente presa naquela pergunta que fere em silêncio. Será que ela sente minha falta como eu sinto a dela? Essa pergunta parece simples, mas ela revela uma prisão emocional profunda. Porque quando você precisa saber se alguém sente sua falta, no fundo, o que você quer confirmar não é a saudade da outra pessoa, é o seu valor. É como se o coração dissesse: se ela sentir minha falta, então eu importei, então eu não fui tão descartável assim. E é aqui que quase todo mundo se engana. Você acha que sofre porque a outra pessoa foi embora, mas muitas vezes o que está te destruindo não é a ausência dela, é a sensação de que você não marcou o suficiente para ser lembrado. Só que existe uma verdade desconfortável que quase ninguém te fala. A falta que alguém sente de você não nasce quando você implora a presença. Não nasce quando você insiste, quando corre atrás, quando se explica demais, quando tenta provar que merece atenção. A falta nasce no espaço, no vazio, a interrupção daquilo que parecia garantido. Ninguém sente falta daquilo que continua disponível o tempo todo. Ninguém valoriza plenamente aquilo que acredita que nunca vai perder. E talvez seja exatamente isso que você ainda não conseguiu enxergar. Você está sofrendo porque ainda está emocionalmente ajoelhado diante da ideia de que precisa ser percebido para ter valor. Mas o estoicismo ensina algo muito mais duro e muito mais libertador. O seu poder começa no momento em que você para de mendigar reconhecimento. Porque enquanto sua paz depende do sentimento de outra pessoa, você continua entregando a sua força nas mãos dela. E quem entrega a própria estabilidade emocional para ser validado sempre acaba vivendo em escassez. Talvez hoje essa pessoa realmente vá sentir sua falta, mas não do jeito romântico que você imagina. Talvez ela sinta falta do acesso que tinha a você, da sua disponibilidade, da sua atenção constante, do conforto de saber que, não importa o que acontecesse, você continuaria ali. E isso muda tudo, porque sentir falta de alguém nem sempre significa amar. Às vezes significa apenas perceber que perdeu uma fonte de acolhimento, de ego, de segurança, de controle. Entende a diferença? Você pode estar esperando uma saudade profunda, enquanto a ausência que mais pesa para o outro é a perda da sua energia. E aqui está a quebra que pode doer, mas que também pode te libertar. Você não quer que aquela pessoa sinta sua falta. Você quer que ela perceba o que perdeu. Só que há uma diferença enorme entre essas duas coisas. Quem quer ser sentido ainda está preso ao outro. Quem entende o próprio valor para de viver para causar efeito e começa a viver para recuperar a si mesmo. Essa é a virada, porque no instante em que você para de organizar sua existência em torno da reação de alguém, algo muda dentro de você. Você deixa de ser refém do retorno e começa a reconstruir a própria presença. Se isso doeu em você, e se você está passando por isso, deixe nos comentários: eu preciso sair disso. Porque essa dor que você sente agora tem uma raiz mais funda do que parece. Não é só sobre uma pessoa específica. É sobre o que ela ativou em você. É sobre a carência antiga de ser escolhido. É sobre o medo de não ser suficiente. É sobre o vazio que se abre quando alguém se afasta e leva, junto à ilusão de que você finalmente seria amado do jeito que sempre quis. Por isso você não consegue soltar. Por isso, mesmo quando sabe que deveria seguir, alguma coisa dentro de você continua voltando. Não necessariamente para a pessoa, mas para a sensação, para a esperança, para a fantasia de reparação. Você olha o celular e pensa que talvez hoje chegue uma mensagem. Você tenta se ocupar, mas em algum momento a mente sussurra que talvez aquela pessoa esteja pensando em você agora. E mesmo que você tente negar, existe uma parte sua que gostaria de saber que sim, que ela sentiu o vazio, que ela estranhou sua ausência, que ela procurou seu nome, releu suas mensagens, pensou 2 vezes antes de dormir. Só que enquanto você imagina esse cenário, sua vida real vai ficando suspensa,
Seu presente vai sendo trocado por hipóteses. Sua energia vai sendo drenada por uma novela mental que nunca te devolve paz. O problema é que esse ciclo alimenta exatamente a sua fraqueza emocional. Você passa a viver em função de sinais. Um status visto, uma música postada, um silêncio diferente, uma mudança de comportamento. Tudo vira pista. Tudo vira interpretação. Tudo vira esperança ou ferida. E quanto mais você tenta decifrar o outro, mais se perde de si. O estoico entende que o sofrimento aumenta toda vez que você tenta controlar aquilo que não pertence ao seu domínio. O que a outra pessoa sente não está sob o seu comando. O que ela pensa hoje, o que ela lamenta, o que ela esqueceu, tudo isso está fora de você. E gastar a alma tentando invadir esse território só enfraquece ainda mais a sua mente. Então a pergunta não é se aquela pessoa vai sentir sua falta hoje. A pergunta é por que você ainda precisa tanto que ela sinta. O que dentro de você continua implorando por essa confirmação? Que ferida é essa que ainda acredita que ser lembrado é a mesma coisa que ser valioso? Será que você percebe como essa dependência emocional te faz pequeno? Será que você nota como a sua identidade começa a girar em torno da percepção de alguém que talvez nem tenha a profundidade que você imagina? E se a sua libertação começar exatamente quando você aceitar que não precisa assistir ao arrependimento de ninguém para validar a sua importância? Essa é uma das lições mais difíceis do desapego. Parar de esperar que o outro testemunhe o seu valor. Porque enquanto você precisa que ele veja, reconheça, sinta, sofra ou volte, você ainda está preso, ainda está acorrentado à narrativa de que o fim só terá sentido se houver reação. Mas a vida não funciona assim. Muitas vezes você será importante para alguém e mesmo assim essa pessoa não ficará. Muitas vezes alguém vai perder você e ainda assim não terá maturidade para admitir isso. Muitas vezes a dor mais silenciosa não será a ausência do outro, mas aceitar que o encerramento não virá com justiça emocional. E é aí que nasce a força mental, não quando você deixa de sentir, mas quando deixa de se curvar ao que sente, quando entende que a saudade do outro não define seu tamanho, quando percebe que a falta que ele vai sentir, se sentir, não muda sua essência, porque o seu valor não começa quando alguém percebe sua ausência. O seu valor começa quando você finalmente percebe a própria presença. Talvez hoje aquela pessoa vá sentir sua falta. Talvez sim. Talvez, em algum momento do dia, no meio de uma distração qualquer, no vazio de uma rotina que já se acostumou com a sua energia, ela note um silêncio estranho. Talvez sinta a ausência da sua mensagem, do seu jeito, da sua constância. Mas o ponto central não é esse. O ponto é que, enquanto você estiver vivendo para provocar essa percepção, continuará emocionalmente preso ao mesmo lugar. E o nome disso não é amor, é dependência da reação. Você não precisa desaparecer como estratégia. Você precisa se recolher como dignidade. Não para punir, não para manipular, não para fazer joguinho, mas para romper a lógica que fez você acreditar que precisava ser lembrado para existir. Isso não está acontecendo com você por acaso. Está te mostrando onde sua estrutura emocional ainda é vulnerável. Está revelando o quanto sua paz ainda foi terceirizada. Está expondo a parte de você que ainda confunde afeto com validação. E quando você entende isso, a dor muda de forma. Ela deixa de ser apenas sofrimento e começa a virar consciência. Porque agora você já pode enxergar o que antes parecia invisível. Talvez o maior problema nunca tenha sido perder aquela pessoa. Talvez tenha sido perder a si mesmo tentando não perdê-la. Tem um momento específico em que a dependência emocional se revela com mais crueldade. Quando você percebe que não está mais lutando pela pessoa, mas pela sensação de não ser esquecido. E isso é devastador, porque muda completamente a natureza da sua dor. Já não se trata mais de amor no sentido puro. Trata-se de abstinência emocional. Trata-se de ter se acostumado tanto com a presença, com as migalhas, com os pequenos sinais, com a expectativa diária, que agora o silêncio parece uma amputação. Você não sente apenas saudade. Você sente falta da droga emocional que aquela pessoa representava dentro da sua rotina interna. É por isso que você pensa nela em momentos aleatórios. Quando acorda, quando vai dormir, quando vê algo bobo que gostaria de compartilhar, quando escuta uma música,
Quando o celular vibra e por um segundo seu coração acelera antes de a realidade te lembrar que não é quem você queria. Esses pequenos momentos parecem insignificantes para quem olha de fora, mas por dentro eles te atravessam. Porque cada um deles traz de volta a mesma ferida. A de perceber que a sua mente ainda abriu espaço para alguém que talvez já tenha seguido sem o mesmo peso. E aceitar isso machuca de um jeito que quase ninguém consegue explicar. Só que existe uma armadilha perigosa nesse processo. Quanto mais você sente essa falta, mais tende a idealizar o que viveu. A mente faz isso o tempo todo. Ela recorta os detalhes mais bonitos, suaviza o que te feriu, apaga os sinais de desrespeito, ignora as vezes em que você chorou sozinho, minimiza a ansiedade que sentia, romantiza o pouco como se tivesse sido muito. Você começa a transformar a pessoa numa espécie de resposta emocional para tudo o que te dói. Como se ela tivesse sido a exceção, o destino, a conexão rara, quando muitas vezes o que existiu foi apego, projeção e carência disfarçados de intensidade. E aqui está uma das revelações mais importantes que o estoicismo pode te entregar. Nem tudo que mexe profundamente com você é valioso. Às vezes só é profundo porque tocou uma ferida antiga. Às vezes aquela pessoa não foi especial pelo que era, mas pelo que ativou em você. Ela despertou seu medo de abandono, sua necessidade de ser escolhido, sua esperança infantil de finalmente encontrar alguém que ficasse. E como essas feridas são antigas, tudo parece maior, mais intenso, mais decisivo. Mas intensidade não é prova de verdade. Às vezes é só prova de desorganização emocional. Você já se perguntou por que ainda pensa tanto em alguém que te deu tão pouco? Já se perguntou por que seu coração insiste em voltar para um lugar onde sua paz era instável? Por que você ainda sente esse desejo quase humilhante de ser lembrado por alguém que te deixou em dúvida, em espera, em confusão? Essa pergunta é dolorosa porque desmonta a fantasia. E talvez a resposta seja mais simples do que você gostaria, porque uma parte sua ainda está tentando resolver, através dessa pessoa, uma falta que vem de muito antes dela. Talvez essa seja a razão pela qual você continua imaginando que hoje ela sentirá sua falta, porque essa ideia te dá alívio temporário, te devolve por alguns segundos a sensação de importância, te faz acreditar que a conexão não foi unilateral, que a sua presença deixou marcas, que tudo o que você entregou não caiu num vazio completo. Mas percebe o que isso revela? Sua estabilidade emocional continua sendo negociada em cima de uma hipótese. Você se acalma por imaginação, sofre por imaginação, espera por imaginação. E enquanto isso, a realidade continua te mostrando que a única vida que você realmente pode reconstruir é a sua. Você olhando o celular mais uma vez, você entrando no perfil sem admitir para si mesmo o que está fazendo, você tentando interpretar uma frase postada, um silêncio diferente, uma ausência de movimento. Você dizendo que já superou, mas por dentro ainda querendo um sinal. Essas microcenas revelam uma guerra silenciosa, porque a parte racional já entendeu muita coisa. Já sabe que insistir destrói. Já sabe que correr atrás diminui. Já sabe que viver em função da reação do outro corrói a autoestima. Mas a parte ferida ainda quer um último gesto, um último reconhecimento, um último abalo no coração daquela pessoa que te devolva a sensação de que você não foi tão fácil de perder. E esse é o ponto exato onde muitas pessoas se traem. Porque em vez de usar a dor como caminho de consciência, usam a dor para justificar recaídas. Mandam mensagem, curtem algo, reaparecem, fazem contato indireto, tentam ser vistos, tentam provocar lembrança, tentam existir de novo dentro da mente de quem se afastou. E tudo isso parece compreensível quando a carência aperta, mas no fundo reforça a mesma estrutura de fraqueza, a ideia de que o seu valor precisa ser percebido por quem foi incapaz de sustentá-lo. A mente dependente sempre quer uma prova. O espírito forte aprende a viver sem ela. Essa é a diferença. A dependência emocional diz: eu só vou ficar bem quando souber que fiz falta. A força interior diz: mesmo que nunca admita, mesmo que nunca volte, mesmo que nunca sinta, eu ainda continuo sendo quem sou. E isso não é frieza. Isso é maturidade, porque a sua verdade não pode depender da consciência do outro. O seu tamanho não pode oscilar conforme o nível de sensibilidade de quem não soube te cuidar.
Será que você percebe o quanto essa espera te desgasta? Será que entende o preço invisível de viver emocionalmente pendurado na possibilidade de ser lembrado? Cada dia que você entrega à expectativa é um dia em que sua energia deixa de construir o que realmente importa. Cada pensamento repetido sobre essa pessoa é um tijolo a menos na reconstrução da sua mente. Cada fantasia alimentada é uma porta que continua aberta para a invasão da ansiedade. E a vida não para enquanto você espera. O tempo passa, seu corpo sente, sua autoestima enfraquece, sua identidade vai sendo moldada por uma ausência que nem deveria mais governar seu mundo interno. O mais duro é que às vezes a pessoa realmente sente sua falta. Sente falta da sua atenção, do seu cuidado, do seu jeito de acolher, da sua escuta, da facilidade que tinha com você. Mas isso não significa necessariamente que ela tenha se transformado. Não significa consciência. Não significa arrependimento profundo. Não significa amor maduro. Muita gente sente falta do que perdeu, mas não da forma como deveria ter cuidado. Muita gente sofre a ausência de alguém sem ter desenvolvido a estrutura emocional para merecer seu retorno. E se você não entende isso, corre o risco de confundir saudade com valor, carência com amor e recaída com destino. É por isso que o estoicismo não te ensina a ficar torcendo pelo vazio do outro. Ele te ensina a observar a si mesmo, a vigiar a própria mente, a perceber como o sofrimento cresce quando você transforma o comportamento alheio em tribunal da sua dignidade. A grande pergunta não é quando ela vai sentir minha falta. A grande pergunta é quando eu vou parar de abandonar a mim mesmo por causa disso. Porque toda vez que você coloca seu foco total no outro, você se deixa para depois. E quem vive se deixando para depois sempre acaba se tornando estranho para si mesmo. Você precisa encarar uma verdade desconfortável. Talvez a sua maior prisão não seja aquela pessoa. Talvez seja a narrativa que você construiu em torno dela. A ideia de que havia algo insubstituível ali. A crença de que, se ela perceber sua falta, tudo fará sentido. A fantasia de que um dia haverá um retorno emocional capaz de curar a ferida que ficou. Mas e se não houver? E se o fechamento que você espera nunca vier? E se o universo não te der essa cena de reparação? Você vai continuar congelado. Vai continuar oferecendo seus dias a uma espera sem garantia. Vai continuar chamando de sentimento aquilo que, na prática, está te roubando a vida. A verdadeira virada começa quando você percebe que não precisa da falta do outro para confirmar a sua presença. Não precisa ser procurado para ser valioso. Não precisa ser lembrado para ter importância. Não precisa ser desejado novamente para recuperar seu eixo. Porque o que te faz forte não é a reação de quem foi embora. É a decisão silenciosa de parar de implorar por qualquer eco vindo de fora. É quando você entende que o seu poder não nasce do impacto que causa. Nasce do controle que recupera. Talvez hoje essa pessoa pense em você. Talvez haja um instante de silêncio, uma memória atravessando o dia, um desconforto passageiro, um vazio repentino. Mas a pergunta é outra. E você? Vai continuar transformando esse possível pensamento em centro da sua existência? Vai continuar permitindo que a hipótese da saudade alheia dite o estado da sua alma? Ou vai finalmente usar essa dor como ponto de ruptura, como chamado para crescer, como prova de que já passou da hora de reconstruir sua dignidade? Porque no fundo, o que mais te machuca não é a possibilidade de ela não sentir sua falta. É descobrir o quanto você ainda precisa que ela sinta. E é justamente aqui que a dor começa a se tornar mais reveladora do que destrutiva, porque existe um ponto em que você já não consegue mais mentir para si mesmo. Você percebe que não está apenas triste pela ausência de alguém. Você está exausto de viver preso a essa ausência, exausto de acordar com o pensamento invadido, exausto de sentir que qualquer avanço emocional pode desmoronar por causa de uma lembrança inesperada. Exausto de parecer bem por fora e por dentro continuar carregando a mesma pergunta: por que eu ainda não consegui me libertar disso? Essa pergunta machuca porque ela toca no seu orgulho, toca na imagem que você tinha de si mesmo. Talvez você se visse como alguém forte, racional, consciente. Talvez acreditasse que jamais se deixaria afetar tão profundamente por alguém. Talvez até tenha aconselhado outras pessoas sobre desapego, amor próprio, limites, dignidade.
e agora se vê fazendo exatamente aquilo que prometeu nunca fazer. Pensando demais, esperando demais, sentindo demais. Isso te fere porque não atinge só o coração, atinge a sua identidade. Faz você se perguntar se ficou fraco, se perdeu a firmeza, se há algo quebrado dentro de você. Mas não. O que existe não é fraqueza no sentido simples. O que existe é apego revelado. E o apego quase sempre é mais profundo do que a pessoa em si. Ele não se prende apenas ao rosto, à voz, ao toque, à história. Ele se prende ao significado que você atribuiu. Você não está lutando só contra a lembrança de alguém. Está lutando contra a versão de você que existia quando acreditava que aquilo daria certo. Está lutando contra os planos silenciosos que fez. Contra as expectativas que nunca chegaram a virar realidade. Contra o futuro imaginado que agora desabou sem nunca ter sido vivido de verdade. É por isso que soltar dói tanto. Porque soltar não é apenas aceitar que a pessoa se afastou. É aceitar que a fantasia também acabou. E muitas vezes a fantasia machuca mais ao morrer do que a própria relação. Porque a fantasia te alimentava. Ela te dava sentido. Ela te prometia recompensa emocional. Ela fazia você acreditar que toda a confusão seria compensada um dia, que todo o esforço faria sentido, que toda a espera terminaria em reciprocidade. Quando isso cai, não cai só a pessoa. Cai o enredo inteiro que sua mente construiu para sobreviver à carência. E talvez seja por isso que você ainda queira tanto que aquela pessoa sinta sua falta hoje. Porque, de alguma forma, essa sensação te devolve a esperança de que a história não foi em vão. Como se a saudade dela pudesse revalidar tudo. Como se um pensamento vindo dela fosse suficiente para reorganizar o caos dentro de você. Como se bastasse saber que houve impacto do outro lado para você finalmente respirar com menos peso. Só que essa lógica é uma armadilha cruel, porque ela faz você acreditar que a sua cura está na emoção alheia. E não está. Nunca esteve. Você pode passar dias imaginando se ela se arrependeu, se relembrou momentos, se comparou outras pessoas com você, se notou o vazio da sua ausência. Pode criar 1000 cenas mentais. Pode se apegar a sinais mínimos. Pode interpretar coincidências como indícios. Mas nada disso altera a verdade principal. Você continua sofrendo porque ainda não devolveu para si o poder que entregou. E isso não será resolvido por uma lembrança dela, nem por uma mensagem, nem por uma recaída emocional da parte dela, nem por qualquer gesto tardio que pareça trazer justiça. Porque justiça emocional não é quando o outro sente sua falta. Justiça emocional é quando você para de se violentar por causa disso. Você tentando parecer indiferente, mas por dentro torcendo para ser procurado. Você dizendo a si mesmo que já entendeu a situação, enquanto ainda fantasia uma volta. Você fingindo desapego, mas alimentando secretamente a esperança de que o outro perceba sua ausência e venha atrás. Essa contradição cansa, e ela corrói em silêncio, porque divide você em duas partes, a que quer seguir e a que quer ser reconhecida antes de partir, a que entende a dignidade e a que ainda deseja vingança emocional em forma de saudade, a que sabe que precisa se libertar e a que ainda quer assistir ao outro sofrendo um pouco, só para confirmar que você importou. Mas veja como essa necessidade ainda te prende. Enquanto você quiser ser validado pelo arrependimento de alguém, continuará emocionalmente ligado à pessoa. Talvez não pelo amor que sente, mas pela reação que espera. E isso é uma prisão sofisticada, porque parece força, parece justiça, parece conclusão, mas ainda é dependência. Ainda é sua paz condicionada a um movimento externo. Ainda é você dizendo, mesmo sem palavras, eu só consigo encerrar isso de verdade se houver uma resposta. E quem precisa de resposta para se libertar continua acorrentado ao silêncio. O estoicismo entra exatamente nesse ponto para desmontar a ilusão. Ele não promete que você deixará de sentir de um dia para o outro. Ele não oferece fórmulas mágicas para apagar memórias. Ele não diz que a dor desaparece porque você decidiu ser forte. O que ele ensina é mais sério do que isso. Ele ensina que existe uma diferença entre sentir a dor e servir a ela, entre atravessar a falta e se ajoelhar diante dela, entre reconhecer que algo doeu e construir um altar interno para esse sofrimento. A sua mente pode lembrar, seu peito pode apertar, seu corpo pode reagir,
mas nada disso precisa mandar em você para sempre. E essa talvez seja a lição mais esquecida quando alguém fala de saudade. Sentir não é obedecer. Você pode sentir falta e ainda assim não voltar. Pode lembrar e ainda assim não procurar. Pode doer e ainda assim não se humilhar. Pode existir amor, apego, memória e vazio, sem que você entregue sua dignidade ao impulso. Esse é o autocontrole que quase ninguém vê. Não é ausência de emoção. É presença de consciência. É saber que o coração pode pedir recaída, mas a alma não precisa aceitar. Será que você consegue enxergar isso com honestidade? Será que consegue admitir que uma parte sua ainda sonha com a cena em que aquela pessoa percebe seu valor tarde demais? Talvez você imagine ela comparando, lembrando, sentindo, lamentando, percebendo que ninguém a entendeu como você. Talvez essa fantasia te acompanhe mais do que você gostaria de admitir, e ela parece inofensiva, mas não é. Porque toda vez que você alimenta essa cena, adia a sua libertação. Toda vez que você vive para ser reconhecido no imaginário do outro, deixa de reconhecer a si mesmo no presente. A verdade é que a sua ausência pode até marcar alguém, mas a sua presença precisa voltar a marcar você. Esse é o ponto que muda tudo. Porque você passou tempo demais observando o efeito que causou fora e esqueceu de perceber o estrago que essa espera causou dentro. Você foi se abandonando em pequenas parcelas. Foi cedendo sua energia. Foi deixando sua paz na mão das probabilidades. Foi aceitando viver entre esperança e frustração, e talvez agora esteja começando a entender que o preço disso foi alto demais. Não se trata mais de saber se aquela pessoa vai sentir sua falta hoje. Trata-se de perceber o quanto essa pergunta vem te consumindo por dentro, o quanto ela sequestra sua atenção, o quanto ela vira o centro invisível dos seus dias, o quanto ela te impede de viver inteiro. Porque uma mente ocupada demais tentando existir no pensamento de alguém já não consegue habitar a própria vida com plenitude. Você continua aqui, mas metade da sua energia mora em outro lugar. Metade da sua paz está em outro nome. Metade do seu valor ainda depende de outra consciência, e isso precisa acabar. Talvez você tenha acreditado que amar era insistir até o fim. Talvez tenha confundido profundidade com permanência. Talvez tenha chamado de conexão aquilo que, no fundo, era desequilíbrio emocional. Talvez tenha entregado demais porque tinha medo de ser pouco. E talvez, por trás de tudo isso, exista uma verdade mais sensível. Você queria tanto ser escolhido que aceitou se perder no processo. Aceitou o quase, aceitou esperas, aceitou o quase, aceitou o confuso, aceitou a dor como parte inevitável do afeto. E agora, olhando para trás, começa a perceber que não era amor o que te mantinha ali, era a esperança de finalmente ser suficiente para alguém. Essa constatação dói, mas também liberta, porque quando você nomeia com honestidade aquilo que viveu, o encanto começa a quebrar. Você para de chamar obsessão de destino, para de chamar ansiedade de intensidade, para de chamar apego de amor absoluto. E nesse momento, uma nova consciência começa a nascer, uma consciência mais sóbria, mais firme, mais lúcida. Uma consciência que entende que talvez a grande vitória não seja fazer aquela pessoa sentir sua falta. Talvez a grande vitória seja deixar de precisar disso. Porque o dia em que você não precisar mais ser lembrado para se sentir importante, esse será o dia em que realmente terá recuperado seu poder. O problema é que quase ninguém percebe o momento exato em que a dor deixa de ser apenas uma ferida e começa a virar identidade. No começo, você sofre por alguém. Depois, sem perceber, começa a se definir a partir desse sofrimento. Você já não está só vivendo uma ausência. Você passa a carregar a imagem de si mesmo como alguém que foi deixado, alguém que não foi suficiente, alguém que marcou menos do que esperava, alguém que ainda espera ser reconhecido. E isso é perigoso, porque quando a dor vira identidade, você para de querer apenas se curar. Você começa a proteger a própria ferida, como se ela fosse a última prova de que aquilo teve importância. É por isso que seguir em frente parece, às vezes, quase uma traição ao que você sentiu. Uma parte sua pensa, se eu parar de sentir, então talvez nada tenha sido tão real. Como se a intensidade da sua dor fosse a medida da profundidade da conexão. Como se sofrer por mais tempo tornasse a história mais verdadeira. Como se a permanência da ferida fosse a única forma de honrar o que viveu.
E essa lógica te prende mais do que a própria pessoa, porque agora você não luta só contra a saudade, luta contra a culpa de se libertar. Talvez você ainda não tenha percebido isso com clareza. Talvez ache que só quer uma resposta, um fechamento, um sinal, uma confirmação. Mas no fundo existe algo mais delicado acontecendo. Você criou um vínculo emocional com a própria espera. Se acostumou a acordar e pensar nisso, a terminar o dia com essa questão aberta, a olhar o celular com um tipo específico de esperança, a imaginar cenas, conversas, arrependimentos, voltas. Essa repetição criou um lugar mental, e por mais doloroso que seja, esse lugar se tornou familiar. E o ser humano, mesmo sofrendo, muitas vezes prefere o familiar ao desconhecido. O desconhecido, nesse caso, é a vida sem essa pessoa ocupando seu centro emocional. É o vazio que aparece quando você para de alimentar a fantasia. É o silêncio que surge quando você decide não procurar sinais. É a estranheza de viver um dia inteiro sem transformar o comportamento do outro no eixo da sua atenção. Parece pequeno, mas para quem viveu muito tempo emocionalmente preso, isso assusta. Porque obriga você a voltar para si. Obriga você a encarar seus próprios buracos, suas próprias carências, sua própria dificuldade de existir sem depender de uma validação externa. E talvez seja exatamente por isso que você insiste tanto na pergunta: será que aquela pessoa vai sentir minha falta hoje? Porque essa pergunta te mantém ligado. Ela impede o corte completo. Ela cria um fio invisível entre você e o outro. Enquanto a pergunta existe, a conexão parece viva. Enquanto existe a possibilidade de ser lembrado, uma parte sua ainda se sente dentro da história. E admitir isso é duro, mas necessário. Porque às vezes você não está tentando recuperar a pessoa, está tentando impedir o enterro definitivo da versão de si mesmo que ainda queria ser escolhida por ela. Você lembrando de coisas pequenas, o jeito como aquela pessoa falava com você em certos dias, as mudanças de humor que você aprendeu a decifrar, as mensagens que pareciam prometer algo, os momentos em que você sentiu que havia verdade. O problema não é lembrar, o problema é transformar lembrança em alimento. É continuar usando fragmentos do passado para justificar a permanência da esperança. É pegar migalhas emocionais e tentar construir, com elas, uma narrativa grandiosa o suficiente para merecer sua espera. Só que o passado, quando vira vício, deixa de ser memória e passa a ser prisão. E aqui entra uma verdade que pode mexer profundamente com você. Talvez aquela pessoa tenha, sim, sentido sua falta em alguns momentos. Talvez tenha lembrado. Talvez tenha estranhado o silêncio. Talvez tenha comparado sua presença com a ausência atual. Talvez tenha até sentido um vazio específico que só você sabia preencher. Mas mesmo assim, nada aconteceu. E isso ensina algo brutal. Sentir falta não é o mesmo que ter coragem. Não é o mesmo que ter maturidade. Não é o mesmo que saber cuidar. Não é o mesmo que estar pronto para sustentar uma relação verdadeira. Você precisa parar de romantizar a saudade alheia como se ela fosse uma prova definitiva de amor. Tem gente que sente falta e continua escolhendo a distância. Tem gente que lembra e mesmo assim não volta. Tem gente que sofre a perda, mas não o suficiente para mudar. Tem gente que sente sua ausência apenas quando a conveniência desaparece. E se você não amadurece essa percepção, vai continuar entregando um significado sagrado a qualquer mínima hipótese de que foi lembrado. Vai continuar chamando de conexão aquilo que pode ser apenas costume, ego, carência ou vazio momentâneo do outro. O estoicismo pede que você seja mais honesto do que confortável. Ele te obriga a perguntar: o que exatamente eu estou esperando? Estou esperando amor ou estou esperando validação? Estou esperando reconciliação ou estou esperando vingança emocional? Estou esperando presença real ou apenas a cena simbólica em que o outro percebe que me perdeu? Porque essas perguntas desmontam a sua narrativa. Elas rasgam o disfarce bonito da saudade e expõem algo mais cru. Muitas vezes você não quer a pessoa de volta. Você quer apenas deixar de se sentir descartável. E isso é mais profundo do que parece, porque ser descartável é uma dor antiga. Não nasce só nesse relacionamento, nessa história ou nessa rejeição. Ela toca experiências muito anteriores. Toca momentos da vida em que você já se sentiu pouco visto, pouco escolhido, pouco priorizado.
toca a ferida de ter dado muito e recebido pouco. Toca o medo de que, no fundo, por mais que você ame, cuide, se entregue e permaneça, ainda assim não seja o bastante para alguém ficar. Por isso essa experiência parece tão grande, porque ela não mexe apenas com o presente. Ela conversa com toda a sua história emocional. Será que você percebe como isso amplia o sofrimento? Você já não está apenas lidando com uma pessoa. Está lidando com todas as partes de si que se sentiram deixadas ao longo do tempo. Está tentando, através da saudade do outro, curar abandonos que não começaram ali. E essa tentativa está condenada a falhar. Porque nenhuma mensagem, nenhum arrependimento tardio, nenhuma falta sentida do lado de lá consegue preencher uma ferida que precisa ser tratada dentro. O outro pode até tocar o problema, mas não pode ser a solução. Por isso a sua reconstrução começa quando você para de fazer da ausência alheia um espelho do seu valor. Quando entende que alguém não saber sustentar sua presença não diminui a grandeza dela. Quando aceita que nem toda perda será reconhecida por quem perdeu. E isso machuca porque vai contra o desejo humano por justiça. Você queria que houvesse consciência. Queria que a pessoa percebesse. Queria que sentisse. Queria que o mundo te devolvesse alguma prova de que o que você entregou não foi banal. Só que maturidade emocional é aceitar que, muitas vezes, a vida não te dará essa cena. E então sobra você. Só você. Sem a resposta que queria, sem a reparação que imaginou, sem o retorno simbólico que parecia necessário. E esse é o ponto em que muita gente desmorona. Mas também é o ponto em que alguns renascem. Porque quando nada vem de fora, você finalmente é forçado a construir por dentro. Quando a validação não chega, você é obrigado a descobrir outra fonte. Quando o outro não testemunha sua importância, você precisa se tornar a testemunha da própria dignidade. Essa passagem é dura porque parece solitária, e de certa forma é uma solidão inevitável em deixar de depender emocionalmente de alguém. Há um luto silencioso em parar de esperar. Há um vazio temporário quando você corta o fio da fantasia. Mas essa solidão não é castigo, é recomeço. Esse vazio não é fracasso, é espaço. Essa ausência de sinais não é abandono do universo, é oportunidade de reconstrução. O que hoje parece silêncio pode, na verdade, ser o primeiro ambiente real onde sua força interior finalmente começa a respirar. Talvez o seu erro tenha sido tentar demais ser inesquecível para alguém, quando deveria ter sido indispensável para si mesmo. Talvez tenha gasto energia demais pensando no impacto que causou e energia de menos protegendo a própria paz. Talvez tenha vivido tanto na expectativa de ser lembrado que esqueceu de se manter presente na própria vida. E essa é uma perda séria. Porque toda vez que você se abandona para ser percebido, reforça a crença de que existir para si mesmo não basta. Mas basta. E um dia você vai sentir isso com uma clareza que hoje talvez ainda pareça distante. Vai perceber que a verdadeira liberdade não chegou quando alguém sentiu sua falta. Ela chegou quando isso parou de governar seu coração. Quando a possibilidade de ser lembrado deixou de ser sua fonte de oxigênio. Quando o silêncio do outro já não mexeu na sua estrutura. Quando você conseguiu olhar para a própria história sem precisar de plateia, sem precisar de reparação, sem precisar do arrependimento de ninguém. Porque a força real nasce quando você deixa de perguntar se o outro vai sentir sua falta. E começa, enfim, a sentir falta de quem você era antes de se perder tentando ser amado. Chega um momento em que continuar preso já dói mais do que soltar. E talvez você esteja exatamente nesse ponto agora. Talvez já tenha percebido que não aguenta mais viver com a mente dividida entre o que aconteceu e o que nunca aconteceu de verdade. Não aguenta mais carregar essa esperança cansada, esse apego disfarçado de sentimento profundo. Essa necessidade silenciosa de ainda significar alguma coisa na cabeça de alguém. Porque por mais que você tenha sustentado isso por muito tempo, no fundo você sabe, essa espera não te aproxima de ninguém, só te afasta de você. E essa é a parte mais séria de toda essa história. Não foi apenas uma pessoa que mexeu com você. Foi a forma como você se abandonou para manter viva a possibilidade de ser amado por ela. Foi o quanto você silenciou sua intuição. O quanto tolerou confusão, o quanto transformou sinais rasos em promessas profundas, o quanto insistiu em interpretar migalhas como destino.
O quanto se manteve emocionalmente disponível para alguém que, em muitos momentos, já estava ausente mesmo estando perto. E quando você olha para isso com coragem, percebe que a grande ferida não está só em ter sido deixado, está em quantas vezes você se deixou de lado para não perder alguém. Talvez hoje aquela pessoa realmente sinta sua falta. Talvez no meio do dia, em um instante de distração, ela pense em você. Talvez lembre do seu jeito, da sua energia, da sua presença, da facilidade que encontrava em você. Talvez perceba um vazio. Talvez sinta a ausência daquilo que um dia parecia garantido. Mas agora você precisa entender de uma vez por todas, isso já não pode mais ser o centro da sua vida. Porque a pergunta que antes te consumia precisa perder a força. Não porque deixou de importar completamente, mas porque você finalmente entendeu que a resposta não muda o essencial. Se sentir sua falta, isso não apaga o que você sofreu. Se não sentir, isso não apaga quem você é. Se lembrar de você, isso não aumenta seu valor. Se nunca demonstrar nada, isso não diminui sua grandeza. A sua dignidade não pode continuar dependendo da sensibilidade emocional de outra pessoa. O seu valor não pode continuar sendo medido pela capacidade de alguém reconhecer o que perdeu. Porque há pessoas que perdem o raro e continuam agindo como se fosse comum. Há pessoas que recebem o profundo e tratam como se fosse acessível em qualquer esquina. Há pessoas que só entendem tarde demais, e há outras que nunca entendem. Mas nenhuma dessas limitações pertence a você. O que pertence a você é esta decisão de interromper a hemorragia emocional. A decisão de não alimentar mais a fantasia como forma de anestesia. A decisão de parar de visitar mentalmente lugares que só te enfraquecem. A decisão de não transformar saudade em servidão. A decisão de aceitar que sentir ainda não é motivo para voltar a se curvar. Porque o seu coração pode até estar ferido, mas ele não precisa continuar ajoelhado. Você sabe como isso acontecia. Você pegava o celular sem perceber, entrava de novo no mesmo perfil, revisava sinais, reabria memórias, fantasiava um arrependimento, imaginava conversas que não existiram, criava cenas em que finalmente seria visto, reconhecido, compreendido. E por alguns segundos isso parecia aliviar. Mas depois o peso voltava maior, porque toda fantasia cobrada pela realidade vira sofrimento dobrado. Toda esperança sem base exige um preço da mente. Toda tentativa de viver dentro do pensamento do outro te arranca para fora da própria vida. Agora olha para si com verdade. Quantos dias você entregou a essa prisão? Quantas noites você dormiu com a cabeça cheia de hipóteses? Quantas vezes tentou encontrar sentido em silêncios, em ausências, em sinais contraditórios? Quantas vezes chamou isso de amor, quando na verdade era medo de aceitar o fim, medo de não ter sido tão importante quanto desejava, medo de ter dado demais e ainda assim não ter sido suficiente para alguém ficar, medo de olhar para o vazio e descobrir que precisaria construir a própria força sem a confirmação de ninguém. Mas é exatamente aí que a reconstrução começa. Quando você para de fugir desse vazio, quando entende que ele não veio para te destruir, mas para te mostrar o que ainda precisava ser fortalecido. Isso não está acontecendo com você só como dor, está acontecendo como revelação. Está te mostrando onde sua autoestima ainda era dependente, onde seu amor próprio ainda negociava demais, onde seu autocontrole ainda cedia à carência, onde sua paz ainda estava terceirizada. E por mais duro que isso seja, também é uma chance rara, porque aquilo que é revelado pode ser transformado. Talvez você tenha passado tempo demais querendo ser a ausência que machuca alguém, mas agora chegou a hora de ser a presença que salva a si mesmo. Essa é a virada final. Não é fazer o outro sofrer, não é provocar arrependimento, não é desaparecer como estratégia, não é vencer no orgulho, é voltar para dentro com firmeza, é recolher sua energia, é proteger seu eixo, é decidir que nunca mais vai entregar tanto de si para alguém enquanto abandona a própria dignidade no caminho. O estoicismo, no fim, não te ensina a endurecer o coração, ele te ensina a governá-lo, te ensina a perceber que a dor pode falar, mas não precisa comandar, que a saudade pode existir, mas não precisa te definir, que a memória pode surgir, mas não precisa virar destino, que o outro pode até lembrar de você, mas isso já não determina a direção da sua alma.
A verdadeira força não está em ser inesquecível para alguém, está em ser inabalável diante daquilo que tentou te quebrar. E talvez pela primeira vez você esteja pronto para ouvir isso sem fugir. Nem todo amor que você sente precisa ser vivido até o fim. Nem toda conexão que te marcou merece continuidade. Nem tudo que te abalou veio para permanecer. Algumas pessoas entram na sua vida não para te completar, mas para expor onde você ainda se perdia tentando ser escolhido. Algumas rejeições não vieram para te diminuir, vieram para te devolver a si mesmo. Algumas ausências não são castigo, são corte, são limpeza, são ruptura necessária. São a vida arrancando das suas mãos aquilo que seu apego não teria coragem de soltar sozinho. Então, se hoje aquela pessoa sentir sua falta, que isso já não te governe. E se não sentir, que isso também já não te destrua. Porque a sua libertação não pode mais depender do movimento de fora. Ela começa neste instante, quando você aceita que o capítulo não precisa terminar com justiça emocional para terminar com dignidade. Quando entende que não precisa haver arrependimento para validar sua entrega. Quando percebe que a sua presença tem valor, mesmo que tenha sido subestimada. Quando finalmente para de implorar para ser lembrado e começa a escolher, com lucidez, nunca mais se esquecer de si. É aqui que o poder interno volta. Não com barulho, não com vingança, não com uma grande cena, mas com uma decisão silenciosa, firme, quase sagrada. Eu não vou mais me abandonar para ser amado. Eu não vou mais medir meu valor pela falta que faço. Eu não vou mais transformar rejeição em sentença sobre quem eu sou. Eu não vou mais dar ao silêncio de ninguém o direito de definir a minha paz. Se isso falou com você, escreve, eu não aceito mais isso. Porque no fim, a pessoa mais importante que precisava sentir sua falta era você. Era você quem precisava perceber o quanto se perdeu. Era você quem precisava notar o tamanho do próprio abandono. Era você quem precisava voltar a se escolher. E quando isso acontece, algo se alinha por dentro. A necessidade de ser lembrado enfraquece. A obsessão pelo outro perde força. A mente desacelera. O peito respira diferente. Você entende que não precisa mais ser a saudade de alguém para voltar a ser inteiro. E é nesse ponto que tudo muda. Não porque a dor desaparece de uma vez, mas porque ela deixa de ser o centro. Não porque a memória some, mas porque ela já não manda. Não porque o passado é apagado, mas porque o presente finalmente assume o comando. E quando o presente assume o comando, o poder volta para as suas mãos. Porque o verdadeiro desafio começa fora do vídeo.